Oi, gente, tudo bom? Eu vou falar sobre sobre o tema autarquias da matéria de Direito Administrativo. E claro que eu vou ler, eu escrevi uns tópicos aqui, né? E eu vou ler porque eu não sou nenhum professor para saber as coisas assim e explicar sem precisar ler, tá? Ok, é o seguinte. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Elas têm autonomia, patrimônio e receita próprios. O artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei nº 200 de 1967, estabelece que as autarquias só podem ser criadas por lei e para executar atividades típicas da administração pública, tá? Para o seu melhor funcionamento, a gestão financeira e administrativa é descentralizada, tá? Deixa eu ver. Algumas autarquias mais importantes aqui do Brasil. As universidades públicas, o Banco Central, o INSS, o INCRA, o IBAMA, por aí vai, tá? Vamos ver. Agora as características das autarquias, tá? A primeira característica seria que ela é uma pessoa jurídica de direito público interno, né? Uma subclassificação seria interno. É também criada e extinta também por lei específica, tá? Essa lei é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, tá? Ele diz assim: somente por lei específica será criada a autarquia. A terceira, ela sempre vai desempenhar atividades típicas da administração pública e não pode ter cunho econômico. Então, uma vez que a entidade uma vez que a entidade é atribuída à autarquia, ela perde seu valor econômico, né? E ela se transforma em serviço público, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. As autarquias também, elas possuem capacidade de autogoverno, tá? Essa característica existe porque elas são dotadas de autonomia gerencial. Desculpa, era o telefone. De autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, tá? A quinta característica, elas são imunes a impostos, tá? Por força do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Diz assim, o caput, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, daí parágrafo 2º. É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados à sua finalidade essencial ou a delas decorrentes, tá? Falei do quinto, né? Tá. Os empréstimos compulsórios, as contribuições de melhoria, as taxas e as contribuições especiais, elas são cobradas normalmente, tá? Sexta característica. Os bens das autarquias são públicos, tá? De acordo com o artigo 98 do Código Civil. Elas não podem ser penhoradas, não podem ser alienadas e não existe a prescrição delas, tá? Sétima característica. Como eles exercem atos administrativos, eles possuem a presunção da legitimidade, exigibilidade, imperatividade e auto-executoriedade, tá? Vamos ver. Oitava característica. Elas possuem prerrogativas especiais da Fazenda Pública, assim como os prazos que para recorrer em dobro, em juízo, eu digo, né? Como os prazos em dobro, em quádruplo, para recorrer, para as contratações, tudo isso. Não há necessidade de adiantar as custas processuais também,
né? E tem a prerrogativa da intimação pessoal. Tem que ser intimado pessoalmente, tá? A nona característica é de responsabilidade objetiva. Ou seja, não tem a necessidade de comprovar a culpa ou dó, tá? Pelos prejuízos causados por seus agentes a particulares. Então, e também é de responsabilidade direta, porque a própria entidade deve ser acionada judicialmente para reparar os danos patrimoniais que causar a particulares, tá? A 10ª característica que eles são controlados pelo Tribunal de Contas, tá? Agora eu vou falar das espécies, das autarquias. E a primeira são as autarquias comuns, ou de serviço, ou administrativo, como vocês quiserem, tá? Que, por exemplo, são o INSS, que tem administração comum. Elas são administradas, são comuns, tá? Não sei o que falar mais sobre isso, ok? Tá. Tem as especiais, que essas especiais se diferenciam das comuns por 2 características, tá? A primeira é que os dirigentes das agências reguladoras possuem mandatos fixos, tá? Só que com o tempo, eles ficam no cargo, só que por prazo pré-determinado, tá? Exemplo, caralho. O Banco Central, tá? Os dirigentes do Banco Central, eles possuem mandatos com prazos pré-definidos, tá? Pré-estabelecidos, digo. E a segunda característica também das autarquias comuns são que elas são dotadas de estabilidade, tá? Que protege o dirigente contra o desligamento político realizado pela administração direta, tá? Um exemplo disso seria a Anatel. Terceira espécie, que são as autarquias corporativas, tá? Elas são encarregadas de exercer o controle e a fiscalização de categorias profissionais, assim como CRO, CRM, CRF, CRMV, tudo que vocês lembrarem são as autarquias corporativas que fiscalizam e controlam, tá? E a última espécie seria as autarquias fundacionais, que são as conhecidas como fundações públicas, né? Exemplo, a FUNAI, PROCON, não lembro mais. Essa minha videoaula é baseada nas videoaulas do professor Alexandre Maza, que tem no YouTube, e também eu peguei o livro dele para fazer. E acho que é isso. Eu li alguma coisa na internet, mas não lembro o site, não lembro nada, tá? Então é isso. A minha bibliografia é Alexandre Maza. Beijinhos, pessoal!